Olá, pessoal, boa tarde. Vou esperar um pouquinho para que algumas pessoas entrem. Olá, Gui Gregório, boa tarde. Janaína Gomes, boa tarde. Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso convidado é o Ronaldo Ramos e dentro do propósito de falar sobre a raiva, eu estou trazendo o Ronaldo. O Ronaldo foi um executivo em grandes multinacionais e hoje fundador da CEO Lab e mentor de CEOs e conselheiros. Ele tem muita experiência para dividir com a gente sobre inteligência emocional, até estratégia emocional, falar um pouco sobre as emoções no ambiente corporativo. E eu vou chamar ele daqui a pouquinho, né? Só estou esperando mais algumas pessoas entrarem. Boa tarde a todos vocês. E eu gostaria que vocês deixassem as perguntas. Eu vou deixar, por enquanto eu vou deixar os comentários abertos, né? E gostaria que vocês fizessem perguntas, comentassem, tirassem as dúvidas sobre esse sentimento, né? Vou explicar um pouquinho sobre esse sentimento, esses sentimentos que são primais, na verdade, e que nem sempre entendemos por que nos afetam tanto, mas é porque é primal no ser humano. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar o Ronaldo. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Tarde, já está entrando. E fiquem por aí. Já está entrando, vamos lá. Jaci, boa tarde. Mara, boa tarde. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Estou aguardando, já chamei o Ronaldo, já vai entrar. Já te chamei, Ronaldo. Isso. Já chamei, Ronaldo. Deixa eu chamar de novo. Peraí, vamos lá. Já chamei, vamos lá. Vamos chamar de novo. Pronto, vamos enviar de novo a solicitação. O Ronaldo, ele é acostumado com outros tipos de ferramenta, né, Ronaldo? Essa aqui não é muito a sua praia. Não, é que eu preciso ficar segurando aqui o Oh, telefone. meu Deus do céu, eu tomei uma bronca aqui que eu não preparei ele. Eu prometo ficar com as mãos bem firmes aqui. Não, tá ótima, tua imagem tá ótima. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Obrigada, já te apresentei para as pessoas, você devia estar vendo aí, né? Então, o nosso papo hoje é reto, né? E simples, mas muito profundo, né, Ronaldo? Porque as pessoas acho que não têm, às vezes, muita coragem de abordar esse tipo de assunto que nós vamos abordar hoje, e tremendamente importante, principalmente numa estratégia, né? Principalmente nas estratégias do dia a dia. A raiva, né? Eu te convidei para falar um pouquinho sobre raiva, até em função do workshop que eu estou montando daqui 15 dias, que é sobre a raiva, que está sempre oculta, e o nome do workshop é Sim, a raiva oculta. Então ela está oculta e ela oculta algo, sempre, né? E o que eu queria começar falando é a raiva é um sentimento primal, junto com a mágoa, a culpa, a raiva, junto com a culpa, o medo e a tristeza. Eles se confundem na raiva. Só que quando a gente vai tratar esses 5, nós tratamos esses 5 emoções, mas a gente não fica sem essas 5 emoções, porque elas são primais nos seres humanos.
a gente trata e deixa sempre a raiva por último, porque a raiva nos move. Ela no ponto certo, a raiva nos move. E o Ronaldo é um exímio jogador de squash. Quem conhece o Ronaldo sabe que ele é calmo, estratégico. O cara, né, quando vai pegar alguém numa reunião, ele pega, né? Mas da onde? Mas como? Não tem raiva? Né? O Buda? Até parece com o Buda, né, Ronaldo? Mas não é. Ele descarrega ali um exímio jogador de squash. E todo mundo, quem conhece squash um pouquinho, sabe que o negócio é violento, né? Então, Ronaldo, dentro dessa pauta, conta um pouquinho pra gente. Você é um cara de muito sucesso, já fez uma aposentadoria, né, da parte principal aí da sua carreira com muito sucesso. E, claro, uma pessoa que tem muito sucesso não para, né? Se vê na posição de contribuir com os outros, com quem ainda precisa chegar no topo onde você chegou. Então, hoje você contribui como um mentor, né? E você ainda escolhe as pessoas que você vai mentorar, né? É uma escolha mútua, eu costumo dizer que é um processo de mútua escolha, né? Porque é um trabalho muito pessoal e a coisa mais importante no trabalho de mentoria é a gente observar se pode existir empatia entre mentor e mentorado. Se essa conexão não for possível, o trabalho não pode ser executado. Eu acho que é mais nesse sentido. Não é da escolha, mas é de uma escolha mútua, né? Pois é, veja, vamos lá. Vamos supor que um CEO de uma empresa, a empresa escolha você para um CEO. E o CEO não gosta de você. Como é que faz? Não faz. Não faz. Ele vai. Não vai. Aí vai rolar uma mágoa, vai começar a rolar uma raiva. E aí pronto, começou um processo. Começou um processo que nada vai rolar na vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso e que dicas que você dá, né? Como que você usou a raiva a seu favor para chegar onde você chegou e onde você está hoje. Aposentado, trabalhando, curtindo o sucesso, curtindo o seu network, né? Você está num lugar muito bom, muito privilegiado. Você é um cara, que eu falo que é um cara top. E obrigada, muito obrigada por esse tempo comigo. Obrigado. Quem agradece sou eu. É um prazer sempre estar conversando com você. Aprendo muito, já aprendi muito com você e espero continuar aprendendo. Imagina. Eu acho que a gente talvez possa começar essa conversa pelo modelo de educação ao qual eu fui submetido e imagino que a maioria das pessoas que a gente conheça tenha sido submetido e continue a ser submetido a esse sistema, que é um sistema que privilegia muito pouco o sentir e trabalha o pensar e o agir na maior parte do tempo, né? Então, a nossa formação acadêmica, por exemplo, eu que vim da escola das ciências exatas, imagine, falar de sentimento, de relações interpessoais, era perder tempo, né? Perder tempo. Então, acho que privilegiou-se muito o pensar e o agir em detrimento do sentir, que vem antes desses dois, porque se a gente não é capaz de reconhecer o que está sentindo, né, de se conectar com o mundo pelo coração, pelas emoções, dificilmente a gente poderá tomar boas decisões. E eu aprendi ao longo da vida que a maior parte das decisões que a gente toma, embora cercada de modelos matemáticos, de processos, de métodos, de metodologias, ela é na sua essência emocional, né? E como é que a gente vai trabalhar, tomar decisões, montar sistemas, diagramas, algoritmos, processos, e se enganar achando que todas as decisões são 100% racionais? Isso não existe, né? Não existe porque as nossas necessidades, os nossos pedidos, normalmente estão numa camada mais próxima do coração do que da cabeça, se é que a gente pode dizer que a gente sente que o coração e pensa que a cabeça. Eu não tenho certeza que seja assim, mas enfim.
Então, acho que a primeira coisa importante ao entender ou procurar entender, assim, procurar reconhecer quais os sentimentos que estão presentes em qualquer atividade da nossa vida. Eu costumo brincar, as pessoas perguntam como é que você consegue ser tão calmo, tão equilibrado? E a minha resposta é eu finjo, né? Eu disfarço. É bom, é uma boa resposta, né? Eu acho que algumas coisas aqui. No trabalho de mentoria, a gente sempre procura espaços ou queixas dos mentorados, das mentoradas, em áreas onde eles dizem que gastam muita energia desnecessariamente. Eles se sentem ou cansados, ou exaustos muitas vezes, ou se sentindo em situações sem saída. E a gente procura explorar essas situações com maior profundidade, do ponto de vista profissional sempre, porque eu não tenho nenhuma formação na área de ciências humanas. Então, é simplesmente aplicar estratégias sociais de comportamento e que dão resultado quando a gente olha para elas. Mas, essencialmente, eu acho que a questão o que é que você sentiu ou o que é que você sente quando esta situação se apresenta para você. Eu acho que essa é a primeira tentativa de entender o outro, e a gente procura estabelecer paralelos de comportamento e procura identificar pontos fortes a partir daí. Sempre, invariavelmente, a questão que o CEO, por mais evoluído que ele seja, ou por mais alto posto que ele venha ocupar, ou as CEOs também, as questões são sempre do tipo, eu me sinto humilhado, né? Ou eu acho humilhado, é muito comum, ou eu não tenho espaço para mostrar a minha vulnerabilidade porque o sistema não permite. Tanto os meus superiores quanto os meus pares, os meus colaboradores, esperam de mim um herói, né? Um modelo perfeito de líder, né? E a gente fantasia demais essas histórias e esquece que as pessoas, todos nós, temos as nossas dificuldades. Sentimentos para começar. Sentimentos, justamente. Sentimentos. Quais são esses sentimentos, né? Normalmente a gente, o mais comum, eu diria para você, são sentimentos de traição, né? Eu trabalho para uma empresa, eu imagino que fiz um contrato com essa empresa, que é de natureza emocional, porque eu digo, eu me dedico a vocês, eu trabalho intermináveis horas, eu estudo, me envolvo nos assuntos, sofro situações difíceis, porque eu estou vestindo a camisa da empresa e, portanto, estou emocionalmente ligado a ela. Mas a gente se esquece de perguntar qual é o contrato que a empresa fez com a gente. E, na maioria das vezes, é simplesmente um contrato de prestação de serviços. Então, quando as pessoas se dão conta desta distância entre os dois contratos, né, que, na verdade, não foram assinados, elas começam a se sentir traídas. Então, a traição é um sentimento típico que ele pode se desdobrar em outras respostas. Por exemplo, eu posso... Raiva e mágoa. Raiva e mágoa. Raiva e mágoa. Se você me permite, Ronaldo, vou fazer um adendo, como você está me dando uma oportunidade para falar de constelação. Porque, assim, o CEO, ele está a serviço, né, da empresa, das pessoas, dos funcionários, ele está a serviço. E todos nós estamos sempre um a serviço do outro. E quando você fala do contrato, que é uma prestação de serviço, quando ele fica magoado, porque ele não ficou magoado com a empresa, ele está magoado, provavelmente, com o círculo de trabalho dele, da equipe de trabalho, ou com o chefe direto, ou, enfim, com as relações mais próximas dele, né? Existe uma confusão aí. E aí, sistemicamente, eu vou aproveitar para falar isso, porque as coisas que vão gerando raiva e que a gente nem entende aonde que gera traição, aonde que gera raiva, né? Essas pessoas que estão próximas, elas se colocam a serviço do que está acontecendo
familiar, na família, com os familiares. Então, é tudo dentro daquilo que você falou. A gente não sabe se é no coração, se é na mente, onde tudo começa, mas começa dentro de algum lugar. Por isso é muito importante a gente ter um olhar profundo para dentro do nosso coração e, dentro do possível, sair, né? Sair, se possível, pisar dentro de um banquinho, olhar a situação de fora e ter a percepção primeiro do que está acontecendo para depois ir para esse lugar. Mas a traição, como você está dizendo, que é um fato, né? Isso é um fato, né? São 2 caminhos, no mínimo, mágoa e raiva. Um faz você se movimentar, o outro faz você se paralisar. Começa por aí, vai, vamos lá. Delícia de papo! Eu acho que a gente pode incluir outras queixas comuns e outras observações comuns que eu ouço. Por exemplo, veja, eu tenho pavio curto, né? É uma observação muito comum, né? E eu sempre pergunto, você conhece pessoas que têm pavios mais compridos? E, obviamente, vem exemplos de pessoas que têm pavios mais compridos e que desenvolveram outras estratégias sociais para lidar com as mesmas situações. Mas a pergunta que eu faço ao final, quando ele elabora e compara, ou pelo menos descreve comportamentos de pessoas que têm pavio curto e pessoas que têm pavio comprido, e eu normalmente pergunto a partir de qual momento é que o comprimento do pavio faz diferença. E como são todos normalmente da área de exatas, eles têm muita facilidade de dizer a partir do momento em que o pavio é aceso, né? Porque até então o comprimento dos pavios não faz diferença alguma se ele não for aceso. Então a pergunta seguinte é, muito bem, então vamos nos dedicar a observar o fósforo quando ele está chegando, para impedir que o pavio seja aceso. É simplesmente este tipo de conversa, onde a gente trabalha mais o simbólico, mais o imaginário coletivo do que essencialmente a parte racional, tem resultados muito interessantes, porque as pessoas falam, poxa vida, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu preciso estar atento, já que eu sei que meu pavio em alguns momentos pode acender, como é que eu mudo o meu olhar e passo a prestar atenção naquilo que acende meu pavio, né? E eu acho que esse tipo de pergunta, que é muito lúdica, que eu acho que não é terapêutica, obviamente, mas ajuda bastante na prática, faz parte daquilo que eu faço com constância com as pessoas. E a brincadeira do squash, como você falou, na minha idade é impossível ser um bom jogador de squash, a única coisa que eu espero é entrar e sair sem dores da partida. Mas você joga há muito tempo, Ronaldo, você joga há muito tempo. Então você já usou squash não só para ficar sem dor, a minha brincadeira lá é que eu tenho uma caixa de bolinhas. Em cada bolinha eu escrevo um nome de alguém que é importante e significativo para mim. E dependendo do dia, eu escolho uma bolinha para jogar com aquele nome que está escrito ali. Isso tem efeito terapêutico para mim. Claro, porque você tem que... Porque, lógico, se você está agindo o tempo inteiro estrategicamente, se você consegue respirar, você é a pessoa que tem um pavio bem longo, né? E ainda consegue agir com as várias caixinhas de fósforo, porque a vida te deu esse know-how, né, comportamental. Você não quer se colocar como um terapeuta, mas você sabe lidar com as pessoas. Quantas pessoas você liderou, né? A última empresa que você esteve, quantas pessoas você liderava, Ronaldo? É muita gente. É para mais de 1000, né? Então assim, você sabe como fazer isso, né? Você sabe como fazer isso muito bem. Além, não só a liderança, você ainda tinha que lidar com questões governamentais, né? Então, fora a questão do conselho fora do país. Então, você tinha muitas caixinhas de fósforo, né?
Você tinha muitas caixinhas de fósforo que você tinha que correr. Eu lembro que você jogava squash praticamente quase todo dia. Quando dava, você jogava praticamente quase todo dia. Quer dizer, olha, tinha bolinha apanhando ali, viu? Tinha bolinha apanhando. Mas tem que ter um jeito de colocar, porque lógico que ele vai ser, como eu disse, medo, culpa, raiva, mágoa e tristeza são emoções primais num ser humano. Isso a gente trata, mas a gente evolui, a gente lapida, mas a gente não tira isso do nosso ser, porque é primal. É primal, isso vem com o ser humano, assim como o amor vem com o ser humano. Assim como a tendência de se relacionar, o nosso desafio é se relacionar. Então, nunca isso vai deixar de existir, né? Então, a minha pergunta para você é como que você trabalhou essa raiva ao longo do tempo? Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma cortadinha na internet. Está me ouvindo bem? Não. Você me ouve? Acho que deu uma cortadinha, mas vai voltar. Já tá ouvindo, Reinaldo. Pode voltar. Ok. Eu acho que a primeira resposta direta e objetiva à sua pergunta é cometendo erros. É assim que a gente aprende. Cometendo erros. Fazendo coisas que dão mal, que não trazem o resultado esperado e aprendendo com essas falhas. Eu acho que tem um processo aí de busca, de jornada de autoconhecimento, de entendimento das coisas. E sempre que possível procurar pessoas à nossa volta que possam servir como espelhos para nós. Eu acho que é muito importante a gente cultivar relações com pessoas em quem a gente confia, que possam dar percepções e possam descrever o nosso comportamento da maneira mais isenta possível. Isso ajuda demais, né? Eu acho que tem vários processos, mas essencialmente é a gente tentar entender e perceber qual é o momento e o que é que a gente está sentindo e quais foram os outros momentos semelhantes onde a gente sentiu coisas semelhantes. Eu acho que a gente pode criar um padrão. Agora, existem pequenas estratégias, pequenas dicas que a gente pode usar. Por exemplo, é normal a gente ficar bravo com o chefe, né? Porque recebeu um e-mail que entrou atravessado, né? Que o sapo ficou meio digerido, meio para fora. O que eu digo é o seguinte: se você ficou com vontade de responder ao chefe com outro e-mail, escreva o e-mail até o fim, com toda a sua vontade. Mas não mande o e-mail. Mas não envie o e-mail. É só isso que você precisa fazer. Exatamente. E aí você guarda aquele e-mail no seu rascunho, vai dormir, e no dia seguinte você relê aquele e-mail, e você, obviamente, você poderá, então, fazer muitas coisas importantes Ronaldo, a partir desse texto. Cortou um pouquinho. Você cortou lá naquela parte, o dia seguinte, depois de dormir, acorda, você relê o e-mail e... Oh, meu Deus, está cortando. Eu vou... Tá, gente, internet. Internet é isso mesmo, não tem jeito. Voltou. Voltou. Internet, de vez em quando, é isso. Muito, me parece. Não tem... É assim mesmo. Internet é assim mesmo, Ronaldo. Não tem jeito, não. Mas já está voltando. Você falou a gente está te ouvindo bem. Quando você falou volta, né? Deixa para o dia seguinte, respira, acorda, releia o e-mail E aí você vai perceber que aquele e-mail que você tinha escrito no dia anterior, ele tem falhas, ele tem muitas emoções, tem pontos que são absolutamente desnecessários, e você consegue filtrar e limpar a sua mensagem e decidir se você vai mandar a mensagem seguinte ou se você precisa de mais um dia ainda sobre aquele e-mail. Se você está batendo umas bolinhas. Exato. Eu acho que a principal questão que a gente percebe é que a gente
percebe uma ameaça, real ou imaginária, real ou simplesmente de percepção, e aí a gente procura agir ou lutando, né, indo para cima do outro de forma agressiva, ou se paralisando completamente, né, congelando. Então fica numa atitude que é meio de medo, mas às vezes pode ser uma atitude passivo-agressiva, né, ou simplesmente fugindo da questão e eu vou me distrair com outras coisas, ou vou sair da sala, enfim, eu vou simplesmente fazer de conta que aquele assunto não existe. Esses três comportamentos são absolutamente fundamentais para a nossa sobrevivência e são responsáveis por aquilo que nós somos hoje, porque se o homem não fosse capaz de agir com essas três ferramentas, não teria se multiplicado, né? Sobrevivido, passado o seu gene para as gerações seguintes. Então, é questão só da gente saber que esses três comportamentos são legítimos, entrar em contato com eles e, a partir daí, à medida em que eles são percebidos pela parte racional do nosso cérebro, então a gente pode ter opções, né? A gente pode construir um repertório de estratégias sociais que melhor se encaixem na situação que a gente está vivendo, né? O que acontece muitas vezes é que a gente não tem muitas estratégias, a gente tem um repertório relativamente limitado de estratégias. Então a gente prefere não agir, prefere ficar numa posição submissa, por medo das nossas reações em situações daquele tipo. Então acho que a mentoria trabalha muito bem nisso, porque o propósito é aumentar esse repertório de opções, aumentar esse repertório de possibilidades para que a gente possa gerar e experimentar novas estratégias dentro da mesma situação. Ou seja, abrir espaço para que a gente cometa erros diferentes. Né? Sim, porque o perfeito, ele não, o perfeito, ele não evolui. Somente o imperfeito evolui. O perfeito já está ok, né? Então não tem para onde ir. E assim, completando isso, Ronaldo, eu penso que a pessoa, ela tem às vezes, ou ela é reativa demais, né? Então ela é onde está o pavio curto, né? Talvez é uma reatividade, é reativo, né? Talvez onde a pessoa fala, eu sou pavio curto, tem até a questão do gênio, eu sou assim e pá, chega a ser um pouco da inflexibilidade. E quem acaba recuando ou fica quieto, né? Tem um pouco também às vezes, imaturidade, de preferir engolir, de não se posicionar, dependendo da posição em que a pessoa está, já se trata um pouco porque ele precisava estar mais se posicionando, não cabe mais muito medo, tem que ser o posicionamento mesmo, né, Ronaldo? Não é por aí, né? Não cabe mais a mágoa, ficar magoadinho, tu é triste com o que me falou, precisa rever, precisa ter um método realmente de olhar, encarar que emoção é essa que eu tô, porque aquilo que você falou, existe um padrão. O trabalho está sendo só mais uma pontinha aí de um iceberg aí, né? Mostrando condições para ele que precisam ser vistas internamente, ele ou ela que precisam ser vistas internamente, né? Então, de todos, eu ainda acho que a raiva é o melhor, desde que respirada, né? Nem que seja numa academia ali, puxando ferro ou nadando, alguma coisa, ela precisa ser feita. No nosso caso, o workshop vai ser com um campeão de Muay Thai. Nós vamos ele vai ensinar a gente a dar soco direito, entendeu? Mas isso precisa ser revisto, né? Isso precisa ser colocado. Porque se você deixar a mágoa, se você deixar a raiva ficar junto com a tristeza, nós temos a depressão. Você, Ronaldo, olha a mágoa com a tristeza. Você olha, Ronaldo, a mágoa com a raiva, uma grande tristeza, né? Você olha a depressão, na verdade, né? A raiva com a mágoa, né?
Foi isso, né? Você olha a mágoa com a raiva. Você olha já uma pessoa depressiva, uma pessoa que já não se movimenta. Uhum. E, na verdade, quem não se movimenta é a pessoa com raiva e tristeza, que é aquele que já fica depressivo. E o magoado. O magoado, mas aí o magoado é aquela história, já entra também no patamar da vítima. E aí nós temos que também entender que toda vítima é o pior tirano que tem. Então, olha como a gente vai transitando pelas coisas, ó. Olha como vai transitando. E no final das contas, o bravinho é o cara mais fácil de lidar. O pavio curto é o cara mais fácil de lidar. Aquela história, você espera estourar, terminou, então agora você vai ouvir, deixa eu falar. Não é assim, Ronaldo? Pensa bem. Não é assim? De fato, eu acho que a gente pode contribuir para o autodesenvolvimento e para o desenvolvimento daqueles que estão à nossa volta, compartilhando percepções e observações. Eu acredito muito no aprendizado colaborativo que a gente pode ter, né? E eu acho que o que faz a diferença em ambientes de trabalho é quando a gente treina conversas difíceis, né? Treina a falar sobre assuntos difíceis, treina a divergir sem necessariamente transformar a divergência em uma agressão ou uma questão pessoal. Então, eu acho que trabalhar estas estratégias, essas ferramentas, ajuda muito no desempenho e, naturalmente, reduz a quantidade de energia que a gente coloca, que a gente despende. E acho que o comentário de mentorados que mais me indica que a gente está no caminho certo é quando eles dizem: eu estou me sentindo mais leve. Estou lidando com questões Ótimo. mais difíceis e me sentindo mais leve ao mesmo tempo. Ótimo. E aí, Ronaldo, os seus mentorados sempre, eles acabam sendo sempre emocionais? Ou, lógico, você tem as questões estratégicas também, né? Mas se você tivesse que me dar uma porcentagem dos seus mentorados, eles transitam quanto? Em estratégia e emoção? Essa é uma pergunta muito difícil, porque muitos deles falam para mim: eu vim conversar com você porque você tem uma inteligência emocional acima da média. Eu falo: você veio bater na porta errada. Eu sou estúpido emocionalmente, né? O que eu aprendi ao longo da vida é lidar com determinadas situações onde as emoções são importantes e perceber que elas não me possuem, né? Que elas são minhas e que, portanto, eu posso lidar com elas de maneiras diferentes. E quando a gente fala isso, é muito curioso, porque as pessoas gostam dessa possibilidade, dizendo: quer dizer, então, que eu não preciso fazer grandes mudanças. Eu falei: não, a gente precisa fazer pequenas mudanças e construir a partir daí. Mas eu diria que a gente é o tempo todo emoção, né? Não tem como a gente não ser emoção. E eu diria que, de preferência, quanto mais tempo a gente for razão, melhor. Mas eu acho que a razão vem em segundo lugar, porque determinadas emoções, quando nos tomam por completo, eu acho que a gente perde a racionalidade, né? E, curiosamente, quando a gente é capaz de sentir e comunicar o sentimento com a razão, a ação fica muito mais simples, a ação fica muito mais objetiva, consome menos recursos e traz resultados mais favoráveis. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha. É uma coisa muito importante a empatia e o legítimo interesse de conhecer a história do outro, porque a história do outro traz informação muito rica e quando a gente pode olhar para o nosso passado como sendo uma joia, eu acho que a gente está preparado para fazer mudanças no presente. E seja qual for esse passado, né, Ronaldo? Porque é a sua história, né? Quando eu falo a sua história, quem está nos ouvindo, seja qual for esse passado, ele é precioso, né? Ele é um capítulo da sua vida, ele é o que vai te nortear para o futuro, né? Então, tem pessoas que falam: eu não quero saber disso, isso como se fosse possível apagar, e na verdade faz parte, né? Porque muitos têm vergonha de algumas coisas que aconteceram, de uma situação, de uma cena.
E aí vai gerando a culpa, que vai gerando outras situações, e o que vai lá e impacta no falar, no se posicionar, enfim. De novo, a gente vai mexer nessas 5 emoções que dá aquele nó. Então, assim, lidar com a raiva, veja como é rico, né? No final das contas, né, Ronaldo? Como é rico, porque mesmo principalmente quando você lida com um e-mail, e quando você já mandou aquele e-mail mesmo mal criado, aquele e-mail que vai com cópia para todo mundo, oculto, sem ser oculto. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas você aprende com isso, aí fica com aquela situação, como é que se fala, meu Deus? Quando a gente bebe muito, meu Deus, a gente fica de porre, como é que chama? Ressaca moral. Aí fica com aquela ressaca moral, não é? No dia seguinte que mandou com cópia para todo mundo, aí viu que agiu completamente sem... reagiu, não agiu, né? Mas precisou fazer isso um dia para poder aprender que pode ser mais emocionalmente inteligente, né? E aquilo serviu também para todo mundo. Serviu para... né, o famoso cocô no ventilador. Serviu, de alguma forma, para algo, dependendo das situações. Mas como a raiva realmente impulsiona e nos coloca num lugar bom, né? Vou perguntar para você, qual foi o momento que você mais sentiu raiva, assim, profissionalmente falando? E que você teve que engolir muito, assim, respirou, pensou nos seus filhos, pensou assim, sabe? Teve esse momento, não precisa contar, mas teve esse momento, assim... Vários. Eu estou pensando qual que eu poderia contar, mas teve muitos. Você disse que eu não preciso falar, eu fiquei mais à vontade, mas eu nem sei quantos aconteceram, mas aconteceram muitos. De diferentes naturezas, né? De chorar, assim, Ronaldo, sabe, assim, como um homem, assim, conta isso pra gente, assim, abre o coração, não precisa contar, mas assim, olha, de chorar, fiquei 2, 3 dias, olha, pensei em sair, teve isso? Não, chorar de raiva, eu acho que não. Chorar de tristeza e por humilhação, sim. Mas aí a gente chora pensando, porque o homem não chora, né? Então a gente chora nos cantinhos depois. Né? Quando um homem chora, ele lava a alma. Eu sei, chorar nos cantinhos, assim, né? Se você chorou nos cantinhos. Porque um homem, a mulher, acho que ela externaliza mais, né? Mas o homem, ele, principalmente na figura de chefe de família, de jeito nenhum, né? Não pode fazer isso. Se tem a companheira ainda que entende, tudo bem. Mas tem filho, tem os filhos, tem tudo para dar conta, ainda no cargo que está, todos os súditos, né? Todos os súditos para dar conta. E aquilo que você falou, né? Que raiva. Aí você usa essa palavra, humilhação. Né? Putz, quer dizer, é muito forte isso. Né? É muito forte, porque a gente acha que você chegou lá e que foi fácil, né? E assim, quem está assistindo e conhece o Ronaldo, sabe que o Ronaldo é o cara em termos de honestidade, de coisa certinha, tudo é certinho, né? Então, ele não faz nada errado, até pela postura, até por onde ele esteve por onde ele caminhou, né? Por onde ele trilhou profissionalmente. Então, a gente não imagina que você vai falar sobre humilhação. Lógico que isso pode ter acontecido lá para trás, né? Mas eu também sei que ele foi muito adorado. O ego também prega peças, né? O ego prega muitas peças na gente e deixa muitas armadilhas. Esse é um espaço muito interessante para explorar um dia. Conversar sobre isso, né? Então fica aqui o convite. Ronaldo, nós já estamos aí, caminhamos já para quase 50 minutos. Eu vou... Você quer colocar mais alguma coisa? Não, eu queria só agradecer a oportunidade desse bate-papo. Aprendi mais uma vez com você e me colocar à sua disposição. Eu que agradeço, eu que super agradeço e deixo aqui o convite para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero saber se alguém que está nos assistindo quer
fazer alguma pergunta. Vou só fazer dar uns segundinhos aqui para ver se alguém quer colocar alguma pergunta. Senão, eu vou encerrar e te agradecer assim do fundo do meu coração por essa possibilidade. Não vou mais ocupar o seu tempo, porque eu sei que você é super ocupadésimo. Todos somos, mas o que o Ronaldo tem uma agenda, gente. Tem uma agenda que não é fácil, né? São muitas pessoas. Agora até que você não está viajando muito, né, Ronaldo? Não, parei de viajar. Agora tá no hashtag, né? Fiquei casa. Olha, Ronaldo, não, acho que foi super claro. A gente pode colocar aqui uma prova para todo mundo do que nós colocamos, porque ninguém fez pergunta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui e se você gostou, para vocês que estão nos assistindo, porque a internet não tem tempo nem espaço, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando que a pessoa vai assistir, vou deixar gravado. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, deixa o seu oi para o Ronaldo, um like e muito, muito obrigada. O workshop vai acontecer no dia 6 de dezembro e, Ronaldo, muito obrigada por essas dicas e eu concordo com você. Olha, a gente falou quase 50 minutos aqui, olha, nem percebemos o tempo. Nem percebemos o tempo. Eu acho que isso é um papo que a gente pode continuar falando sobre essas emoções dos CEOs aí, que as pessoas não têm noção desse... Porque todo mundo olha para eles como supermans. Que não sente nada, que são o suprassumo, que ninguém tem noção. Ninguém tem noção do... É uma fantasia, né? É uma fantasia. E não é bem assim, não. São pessoas que sofrem, são pessoas que também têm suas famílias, são pessoas que têm muito a perder também, né? Então, são pessoas também que muito a perder no sentido de na hora que caminha para uma emoção errada ou um julgamento, enfim, chegaram num momento que é complicado, né, Ronaldo? Até se posicionar de novo. Então, saber se posicionar, saber a estratégia emocional, lidar emocionalmente com tudo isso, com um mentor como o Ronaldo, é algo que você consegue uma carreira mais, né, mais assim, como é que vocês falam quando tem uma curva mais, não é curvada, né, é mais plana, mais plana. Mais plana, é mais legal. Você chega e fica, isso é bacana. Bom, mais uma vez eu te agradeço, Cris. Eu que agradeço. Muito, muito, muito obrigada. Um grande beijo, boa semana para todos vocês que estão nos vendo. Não ficou nenhuma pergunta, mas depois, na hora que aparecer, eu mando para você, Ronaldo, para você. Tá bom. Responder. Tchau, boa tarde a todos. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.